Eu não estava psicologicamente preparado para o fim desse livro. Na verdade, eu sabia o que ia acontecer com o personagem desse livro, porque eu já havia lido o livro anterior. Portanto, eu considero o final desse livro um dos finais mais tristes que eu já li. O mais triste para mim. O mandamento que eu hoje te ordeno não é coisa que te exceda, nem inalcançável. Não está no céu, para que digas, quem de nós subirá ao céu e o trará para nós, e o proclamará para nós, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para que diga, quem de nós atravessará o mar e o trará para nós, para que o cumpramos. O mandamento está ao teu alcance, em teu coração e em tua boca. Cumpre-o. Dando continuidade à nossa leitura da Bíblia, hoje vamos conversar sobre o Deuteronômio, o quinto e último livro do Pentateuco. Para você que está chegando agora, tem uma playlist sobre a Bíblia aqui no canal. Eu vou deixar no card e na descrição do vídeo o link. Para você que é inscrito, veja se continua. Porque às vezes você sabe, né? O YouTube aí dá um tango no candango e tira a sua inscrição. E para você que não é, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, que o importante é compartilhar. O significado do nome Deuteronômio nos é apresentado na introdução ao livro, nessa edição aqui. Sobre o nome deste livro, né? Deuteronômio. O título grego do livro significa segunda lei ou cópia da lei. Lei, porque o livro tem muito de código legal. Segunda, porque outra o precedeu. Os judeus o chamam Devarim, ou seja, palavras, porque o livro, até o final do capítulo 33, é um longo discurso de Moisés. Ele faz parte, então, desse conjunto conhecido como Pentateuco, que inclui o Gênesis, o Êxodo, o Levítico e o Números. Todos já têm vídeo aqui no canal. Há quem atribua sua escritura a Moisés, como os anteriores, tem gente que fala que foi Moisés que escreveu, mas nós já falamos sobre essa questão de quem escreveu esses livros em outro livro, né, no primeiro vídeo sobre o projeto. Dá uma olhadinha lá para você poder entender. O livro é composto principalmente, como eu li aqui, né, até o capítulo 33, por discursos proferidos por Moisés ao povo de Israel nas planícies de Moabe. Aqui também na introdução é dito que antes de morrer, o Moisés deu início ao assentamento dessas tribos. Grosso modo, o Moisés, na verdade, ele é o fundador de uma nova sociedade. Ele vai reiterar muitas das leis e instruções que nós vimos em livros anteriores. Quando Deus o chama, por exemplo, ao Monte Sinai, né, que está no livro anterior, e durante a jornada pelo deserto. Outra coisa que é dita nesta introdução é que esse livro tem algo de final de sinfonia, é uma conclusão solene com a morte de Moisés. Sim, ele morre no final, então é uma despedida dele. E assim, o que me deu a impressão é quando você está lendo uma saga, né, uma longa saga, e de repente aquele seu personagem vai morrer no final dessa saga. Porque assim, você acompanhou Moisés no Êxodo, no Levítico, no Números. Foram 4 livros onde ele era o personagem em destaque. E chega no fim, vai voar, né? Então, por isso que eu achei bem triste, mas triste também é a maneira que ele se vai. Então, depois de longos discursos, nós encontramos aqui realmente um tom de despedida. É realmente, como diz também na introdução, uma espécie de testamento espiritual de Moisés, no qual ele reforça a importância da fidelidade a Deus e a aliança com ele. O Deuteronômio desempenha um papel central na tradição judaico-cristã, fornecendo não apenas um código de ética e moralidade, mas também uma visão profunda da relação entre Deus e o povo, e uma orientação de uma vida na fé e na obediência.
Então, como eu já disse, esse livro vai fechar o ciclo da história de Moisés. E um ciclo muito mais importante que começou lá com a criação do mundo, né? Não mais importante, um ciclo mais amplo, né? Porque Moisés entra no Êxodo. E nós estamos falando no Êxodo. Nós estamos falando de Gênesis. Então, fecha aquele ciclo que começou desde a criação do mundo, da preparação do povo de Israel para poder entrar na Terra Prometida. Isto aqui é realmente uma saga épica. Isto aqui é realmente uma saga épica. Desde o surgimento da humanidade até as portas da Terra Prometida, que eles estão aqui bem próximo. É só atravessar o rio. O texto é uma aliança realmente que organiza a vida na Terra, prevendo e sancionando a lealdade e a deslealdade deste povo. Então, é um final de saga para mim. Isso aqui é realmente uma saga épica. O tempo que eles passaram no deserto, 40 anos, é o período de uma real conversão. Eles ficaram ali para que eles fossem moldados, estruturados, para que eles aprendessem como seria a vida na Terra Prometida dali para frente. Então, é uma preparação desse povo. Então, como eu já havia dito, o livro começa com Moisés discursando para o povo. Começa assim: palavras que Moisés disse a todo Israel do outro lado do Jordão, ou seja, no deserto ou estepe que há diante de Suf. Era o primeiro dia do 11º mês do ano 40. Eles estão muito próximos de chegar à Terra Prometida. Já é o ano 40, já passaram 40 anos no deserto. Estão quase entrando. Moisés vai relembrar ao povo a ajuda que pediu a Deus para comandar esse povo. Portanto, aqui nós temos, além de informações para um futuro, também uma relembrança na história do povo de Israel, desde a sua libertação do Egito até aquele momento, destacando os atos poderosos de Deus na jornada desse povo e enfatizando a importância de lembrar e ensinar às gerações futuras. Porque Moisés aqui está falando para a segunda geração. Toda aquela geração que saiu do Egito já não existe mais. Então ele está falando para um novo povo, né? Durante 40 anos morreu muita gente, você vê nos livros anteriores, morreu muita gente, mas também nasceu muita gente. Então é importante que o Moisés recapitule tudo o que aprendeu, tudo o que aconteceu, as leis, porque também é um povo novo que vai entrar naquela terra prometida. Isso aqui é realmente uma saga épica. Então esse livro desempenha um papel crucial na Bíblia hebraica, né, ou no Antigo Testamento, não apenas pela consolidação da história e da legislação de Israel, mas também transmitindo aqueles valores morais e éticos essenciais que o Moisés vem carregando consigo durante todo esse tempo e que vai continuar a influenciar a fé e a prática religiosa até os dias de hoje. Levando em consideração, os judeus seguem esse primeiro testamento aqui. E discursando, ele vai reiterar os mandamentos dados por Deus lá no Monte Sinai. Moisés não fará um único discurso, mas são vários, proferidos ali às margens do Rio Jordão, 10 mandamentos. E ele exorta o tempo todo o povo a obedecer e adverte sobre as consequências da desobediência. Esse é um povo bem teimoso, né? Se vocês se lembrarem bem dos outros livros, é um povo difícil de lidar, que por várias vezes desobedeceram a Deus. Mas falando mais sobre um pouco mais sobre esses discursos, eles não estão aqui de forma aleatória, sem fazer sentido. Não, eles têm uma ordem, uma lógica. Esses discursos são apresentados em vários blocos, começando, como eu já disse, com a recapitulação dos eventos anteriores, como o êxodo do Egito e os 10 mandamentos recebidos do Monte Sinai. Isso aqui é realmente uma saga épica. Ele reitera as leis e mandamentos divinos, enfatizando sua importância para a vida e prosperidade
do povo de Israel na terra prometida. É necessário seguir esses mandamentos para se alcançar a prosperidade. Ele vai advertir o povo também sobre as consequências da desobediência e insta o povo a escolher obedecer a Deus para receber as bênçãos e evitar as maldições. No capítulo 8, Moisés recorda os 40 anos no deserto. Recorda o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer nestes 40 anos pelo deserto, para afligir-te, para pôr-te à prova e conhecer tuas intenções, se guardas ou não seus mandamentos. É certo afirmar que depois de tantas aventuras e desventuras, que este povo, na verdade, ele só não foi completamente destruído por Deus, graças às interferências de Moisés. Moisés é o grande herói desse povo, sim, porque em vários momentos eles enfureceram a Deus de uma maneira que Deus fez uma matança gigantesca em vários momentos. Eles duvidavam de Moisés, reclamavam da comida, reclamavam do trajeto, fizeram um bezerro de ouro para poder adorar como se fosse um Deus. Então, em todos esses momentos, eles enfureceram muito ao Senhor. E Moisés é que interferia, que pedia, que se colocava à frente desse povo para que Deus não os exterminasse por completo. É um povo muito difícil. Além dos discursos, aqui também nós temos uma coleção de leis e ordenanças dadas por Deus a Israel através de Moisés. Então Moisés é o que recebe tudo e transmite tudo. Moisés é o grande herói desse povo, sim. No capítulo 4 começa as leis com o primeiro enfoque no decálogo, nos lembrando dos 10 mandamentos. Então ele vai lembrar um por um deles. A partir do capítulo 12 começa o corpo da lei. Eles abrangem uma ampla gama de tópicos, incluindo rituais religiosos, práticas sociais, questões legais, bem como princípios éticos e morais. Não existe falha em tudo que Deus quer que essa gente faça. É tudo bem descritivo. Vocês lembram bem lá da descrição da construção do templo, de cada lei para cada coisa. Então aqui está bem explicadinho e Moisés vai relembrando todas essas leis. Isso aqui é realmente uma saga épica. Essas leis fornecem, como eu já disse, um código de conduta para o povo de Israel, delineando suas responsabilidades para com Deus e com o próximo. Também estabelece um sistema de justiça e governança para uma comunidade, promovendo uma coesão social e uma ordem dentro do povo. Digamos que nós temos aqui a Constituição do Senhor. Se você me perguntar qual que é o tema central desse livro, eu lhe respondo que é a importância da obediência a Deus. Essa obediência é a base para a vida abençoada e próspera desse povo. Moisés deixa claro que a verdadeira felicidade e sucesso vem dessa obediência, dessa observância de todas as leis descritas aqui. Sobre a Páscoa do Primeiro Testamento está escrito: respeita o mês de abril, celebrando a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de abril o Senhor teu Deus te tirou do Egito. A gente já vê isso lá em Êxodo, né? Êxodo, não sei porque eu coloco essa no Êxodo. Neste livro, Moisés já está com 120 anos de idade, né, de vida terrena. Portanto, nas disposições finais, ele e Josué vão até se apresentar ao Senhor. Josué, como também nós já vimos no Levítico, ou Números, acho que Números. É Josué que vai então substituir Moisés para entrar na terra prometida. Moisés não vai tirar a culpa das costas do povo sobre a questão dele não entrar na terra prometida. Moisés não vai entrar, e ele fala para o povo várias vezes que foi o povo que o irritou e aí desagradou ao Senhor. O grande fator para que Moisés não entre na terra prometida é aquele da pedra, né? Deus fala para ele lá falar com a pedra, que a pedra vai jorrar água. Moisés está irritadíssimo com aquele povo e Moisés dá uma cajadada na pedra com raiva, e então ele desobedeceu o Senhor. Era só para ele falar com a pedra, não era para ele bater na pedra. Então esse é um dos motivos principais para Moisés não entrar na terra prometida.
Gente, imagina, né? Se Moisés, que fez tudo isso, entrou na Terra Prometida por causa de um momento de estresse, a gente, então, não vai passar nem na beira. Porque o estresse é grande. O estresse é grande. Mas o fim de Moisés acontece da seguinte maneira, eu vou ler aqui. E aí morreu Moisés, servo do Senhor em Moabe, como o Senhor havia dito. Foi enterrado no vale de Moabe, diante de Bet-Fegor, e até hoje ninguém conheceu o lugar de seu túmulo. Moisés morreu com a idade de 120 anos. Não havia perdido a visão, nem seu vigor havia diminuído. Os israelitas choraram Moisés na estepe de Moabe por 30 dias, até que terminou o tempo do luto por Moisés. Então Moisés vai subir numa montanha de certa hora, né? Ele vai olhar lá para o horizonte, vai ver toda a terra prometida, mas ele não vai entrar. Isso é muito triste. Eu já falei isso um milhão de vezes, né? Mas é triste mesmo. Isso é muito triste. E aí continua aqui. Josué, filho de Num, tinha grandes dotes de prudência, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais surgiu em Israel outro profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava cara a cara, nem semelhante a ele os sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito contra o faraó, sua corte e seu país. Nem na nação poderosa, nos terríveis feitos de Moisés, realizou na presença de todo Israel. O que temos aqui, portanto, é sim o encerramento de um ciclo, um resumo de tudo o que aconteceu com aquele povo desde a saída do Egito. São as últimas palavras de Moisés para o seu povo, que depois de tanto tempo se preparam para entrar na Terra Prometida. Até o momento, de todos os personagens que eu conheci, não sei lhe dizer ainda qual o meu preferido entre dois. Os dois personagens que eu mais gostei até o momento foi José e Moisés. Mas o que eu posso realmente reafirmar é que Moisés tem o final mais triste que eu já li, não só na Bíblia, mas como em toda a literatura já lida por mim. Moisés é o grande herói desse povo, sim. Diz aí nos comentários, entre José e Moisés, qual é o seu personagem preferido? Tem algum personagem da literatura que vocês acham que tiveram um final mais triste que o de Moisés? Então, deixe nos comentários, vamos trocar figurinhas. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar. Em breve voltamos com o próximo livro bíblico, que vai ser Josué. Acompanhe o projeto aqui no canal. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.